desse perdão de Deus, porque Deus decidiu nos amar incondicionalmente. Independente do que você faça, independente do que você fez, e independente do que você vai fazer, Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Esse é o amor de Deus. E, no entanto, se nós olharmos para nós, será que nós amamos assim? E aí é a grande questão, porque 2 mandamentos o Senhor nos deixou e disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Olha isso, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente pegar aqui, já dá uma pregação, um estudo gigantesco. O que é todas as coisas? É tudo. Todas. É o teu carro maravilhoso. É a tua esposa, teu esposo lindo, linda, maravilhosa. É os teus filhos, que Deus o livre, ninguém toca. É o teu pet, que dorme na cama contigo. É o teu trabalho, que é precioso e que Deus o livre. Acima de todas as coisas. Aqui nós já rodamos um monte, né? Aqui a gente já começa a cair. E o segundo que ele diz é amar o próximo como a... Se tem uma coisa que o ser humano é bom, é amar a si mesmo. Por quê? Por causa do ego. O homem, na sua essência, ele é egocêntrico. Ele ama a si mesmo demais. E por isso que erra tanto, por isso que peca tanto, por isso que dá tanto problema no casamento. Por isso que dá tanto problema no trabalho. Por quê? Porque eu, em primeiro, ego. Eu me amo acima de qualquer coisa e acima de qualquer um. E por isso que a gente às vezes tem tanto problema com os outros. A gente não quer negar a si, mas eu quero primeiro o que me convém. Mas e qual que é o problema, pastor? O problema é que as pessoas querem adaptar o seu culto. E olha o que diz lá, que isso é um culto racional, o nosso culto a Deus, ao nosso estilo de vida, aos nossos costumes da nossa vida. Olha o que diz lá 2 Reis 17, 33. De maneira que temiam o Senhor. Repita comigo, temiam o Senhor. Eles temiam o Senhor. E ao mesmo tempo que temiam o Senhor, o que eles faziam? Serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Olha que palavra tremenda aqui. Aqui nesse tempo aconteceu uma guerra, o rei da Síria levou o povo cativo e colocou um outro povo lá a morar na cidade deles. Aí o que aconteceu? Deus se irou e mandou os leões para lá. E começaram a matar as pessoas na cidade. E aí alguém disse assim, olha, é porque eles aqui não adoram o Deus dessa cidade. E aí então o rei da Síria envia um sacerdote para eles ensinarem como que deveria adorar o verdadeiro Deus. O Deus eu sou, Jeová. E aí então, eles chegaram ao ponto de temer o Senhor. Mas eles também serviam seus próprios deuses. Eles cultuavam a Deus, mas continuavam cultuando os seus deuses, os seus costumes. E isso é o que às vezes acontece muitas vezes conosco. A gente vem à igreja porque a gente entende, e a gente vem aflito, a gente vem ansioso, a gente vem doente, a gente vem com um problema de saúde, a gente vem com um problema no relacionamento, a gente vem com um problema. E a gente encontra aqui um Deus que traz paz. A gente estava sendo comido por leões. E a gente vem aqui e encontra refúgio, encontra paz, encontra um ambiente diferente, um ambiente amigável, um ambiente acolhedor, pessoas melhores, pessoas que não falam palavrão. A gente encontra pessoas falando de coisas boas e não só de coisas ruins. Puxa, que legal!
E aí tem uma experiência com Deus e aí começa a temer o Senhor. Mas ao mesmo tempo que faz isso, ainda tem muita coisa que continua servindo aos seus antigos deuses, aos seus antigos costumes, aos seus antigos pais. Por quê? Porque eu saí de um lugar, eu fui transportado de um lugar e fui colocado aqui, nessa igreja, no MBCV. Mas isso era um problema, gente. Olha o que diz o verso 34. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor e não fazem segundo os seus estatutos e juízos, e nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Eles não praticavam a verdade da palavra de Deus na íntegra. E se tem uma coisa que nós, lendo a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o que Deus abominava, o que Deus realmente se irava, é quando o povo idolatrava. Quando o povo deixava o Senhor para adorar outros deuses. Na nossa época, nessa época pós-moderna que a gente vive hoje, a gente tem vários outros deuses, e não é aqueles, na grande maioria, daqueles de estátuas, santos, isso e aquilo outro. Às vezes são as próprias pessoas, às vezes é aquele artista, às vezes é aquele cara do TikTok, do Instagram, é o teu celular. Acaba se tornando a idolatria de muitos, quebrando o padrão, quebrando o culto racional a Deus e deixando Deus de lado, dando mais tempo para as coisas que não edificam e não fazem a sua vida melhorar, do que para as coisas que de fato e de verdade vão fazer a sua vida impulsionar. Tem muita gente reclamando de coisas na sua vida hoje que não estão boas, mas se for olhar, mas o que você está fazendo para melhorar isso, para mudar isso? Nada. Nada. Aí você pergunta, mas a palavra de Deus diz isso. Pastor, mas eu não conheço, eu não leio a Bíblia. Pastor, mas eu não oro. Pastor, eu acho. Amado, se tem uma coisa que eu aprendi aqui no reino de Deus, não tem eu acho. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem eu acho. Enquanto nós perdemos tempo achando as coisas, a vida vai passando. Enquanto nós perdemos tempo achando que era assim, achando que deveria ser assado, a vida vai passando. Passam dias, passam semanas, passam meses e passam anos. Quando viu, passou. Aí você, quando olha para o lado, não reconhece mais a pessoa que mora com você. Aí quando você percebe, você olha para o emprego, para o trabalho que você tem, você diz, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí você percebe que você, puxa, por que não estudei? Hoje eu podia ter um salário melhor. Quanta coisa vai passando e a gente não vai, de fato, olhando para a nossa vida, porque a gente está muito mais preocupado, como a gente viu ali, cuidar dos outros deuses, cuidar da vida dos outros, cuidar de fazer coisas que Deus não mandou para a gente fazer, e a gente fica cuidando disso, em vez de realmente temer o Senhor e andar com Ele como Ele nos chama. Por isso, meus amados, olha o que diz Romanos 6:23, quando a gente acaba andando por esse caminho, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós ficamos entre a cruz e a espada, né? Querendo o Senhor, mas também querendo fazer justiça. Querendo o Senhor, mas querendo tratar da minha maneira. A gente está dando legalidade, a gente está dando brecha, a gente está pecando. E não existe comunhão entre luz e trevas, não existe comunhão entre o pecado e Deus. Não existe esse tipo de acerto, não existe esse tipo de comunhão. Não existe. Não existe negociação com Deus entre pecado e santidade. Nós vamos falar sobre santidade hoje. Não existe. 2 Coríntios 5:14 a seguir, aqui fica bem claro.
O que Deus Ele quer da gente? Pois o amor de Cristo, Ele nos... Você é constrangido quando você entra na presença do Senhor? Quando você vai orar, quando você entra na presença de Deus, você se sente constrangido pela presença dEle? E por que eu digo isso? Porque a presença de Deus, ela é santidade, ela é pureza. E se você, quando entramos na presença do Senhor, estando impuro, estando imundo por causa do pecado, por causa das nossas vã tradições, chegamos à presença do Senhor e não somos constrangidos por esse amor, amado, tem coisa errada. Se você ora a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, a maioria nem sabe o que é clamar a Deus. A maioria só, Senhor, obrigado por esse dia e deu. Sabe o que é clamor? Quem sabe o que é clamor aí? Talvez você saiba porque você já sentiu dor. Porque clamor é sentir dor. Clamor é quem já ficou desesperado. Quem não sabia mais o que fazer. Aí você clama. E clamor, às vezes, é você ficar de joelho. É você derramar lágrima. É você gritar alto. Isso é clamar. Isso é clamar a Deus. Mas as pessoas, infelizmente, às vezes não sabem. Não tem essa experiência. E aí entra na presença do Senhor, não é constrangido, porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Pois o amor de Cristo, Ele nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, então todos morreram. 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e nós fomos comprados. Diga assim, eu fui comprado. Se você foi comprado, você não é mais seu. Você não pertence mais a você mesmo. Você foi comprado por um preço, e um preço chamado sangue. E esse preço foi derramado por Jesus numa cruz, para o perdão, para a libertação, para nos tirar do inferno, e nos transportar para o reino, o seu reino. Mas é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino que não tem perturbação e você anda perturbado. É um reino que não tem depressão e você está deprimido. É um reino diferente. Não é esses que a gente vê, não é essa cultura que a gente vê. É um reino que transforma. E essa transformação, ela é de dentro para fora. Começa aqui. Começa quebrando. Começa desfazendo aquelas amarras que você tem dentro do coração. Aqueles bloqueios, a mentira, o engano. E Ele vai desfazendo isso tudo aqui dentro. Limpando aqui dentro. E quando começa a limpar aqui dentro, você começa a agir aqui fora de uma maneira diferente. Você muda a linguagem, você muda a maneira de ver as coisas, você muda a maneira de pensar as coisas. E a vida passa a ser transformada. E as pessoas dizem, o que aconteceu contigo? Isso é ser uma nova criatura. Isso é ser uma nova criatura. E por isso diz lá no verso 17, olha o que ele diz no verso 17. E assim então, quem está em Cristo? E assim, se você está nele, se você entende, se você é constrangido quando vai na presença do Senhor, se você está nele, então você é nova criatura. É novo. Novo é? Vai na concessionária e compra um carro usado. Não? Compra um carro novo. É novo, gente. Vamos pensar o ser humano novo. Como que nasce um bebê? Ele nasce com preconceito? Sim? Nasce falando mal dos outros? Não? Nasce com vício? Não? Nasce com hábitos destrutivos? Nasce enchendo a cara de cerveja? Não? Ué?
Então ele é novo. Nova criatura. Nós temos que ser limpos, renovados, transformados pela palavra, para nós sermos essa nova criatura. Sermos como criança. Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A gente vê as crianças, né? Eu no dia a dia aqui, na igreja, na escola, vendo as crianças, a pureza que é uma criança, gente. E se bem que a Bíblia diz que a estultícia está no coração dele, né? Mas eles são puros, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né? Eu fiz, né? E conta, e fala. Mas é puro. E é isso que o Senhor quer para nós. Que as coisas antigas passem. Que as coisas velhas fiquem no passado. Porque eis que tudo se faz novo. Olha que maravilha isso, gente. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Coloca de novo Romanos 12, 1. Então, como que deve ser esse nosso culto racional? Como que deve ser essa nova criatura? Já falei sobre as misericórdias de Deus, do verso 1, né, lá em Lamentações 3, 22, olha o que diz sobre as misericórdias do Senhor. Lamentações 3, 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, ou seja, se não tivesse as misericórdias, nós já estávamos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você pode ter chegado hoje aqui, todo errado, em pecado, cair, pastor, não tem problema, porque as misericórdias não têm fim. Ah, pastor, mas não importa, as misericórdias não têm fim. Ah, mas não importa. Não importa. O sangue de Jesus, ele é suficiente para todo e qualquer pecado. Agora, o que acontece? Eu não creio. Ah, eu não aceito. Ah, porque, amado, você não tem que discutir isso. Já foi feito. Ah, mas por que Deus não interessa? Já foi feito. Só aceita, só recebe. É que nem eu querer dar um presente para Carol. Carol, pega esse presente. Não quero. Mas Carol, estou te dando. Não quero. Carol, pega, é tudo que eu tenho, mas não quero. Porque não tem o que eu fizer. Não tem. Se você não quiser, Deus não vai te obrigar. Mas Ele tem para te dar. Ele tem para te dar. E é suficiente para toda a tua vida. Amém? Falamos sobre também sacrifício, Salmos 107, 22, apresentar o nosso corpo como um sacrifício. E às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Às vezes a gente está cansado. Ah, pastor, hoje eu estava muito cansado. Hoje, eu tinha que ministrar um louvor. Eu fico com pena dos irmãos aqui, porque tem um só para o violão, tem um só para o teclado, não tem um para a bateria, hoje teve, porque fizemos, né, um intercâmbio com a sede hoje aqui, o irmão está aqui, né? E eu fico, todo culto é o mesmo, né? Até que o Senhor levante mais, em nome de Jesus, amém? Você pode ser esse. Amém? Aí vai dar uma folga para os irmãos. Mas eu me coloco no lugar. Aqui para pregar eu posso escolher uns aí de vez em quando, né? Mas para tocar não é bem assim. E às vezes a gente tem que fazer sacrifício. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Amado, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Se você quer andar em Cristo para ser essa nova criatura, você vai ter que sacrificar algumas coisas. E muitas delas estão atreladas à sua cultura, à tua cultura, atrelada a tradições familiares, atrelada a pai e mãe, atrelada a padrões que você, às vezes, até escutou na escola. Você vai ter que sacrificar. Então, falamos sobre o sacrifício. Pastor, mas eu não tive nesse culto, o que eu faço?
perdeu o culto, mas a pregação está no YouTube, tá? Então você pode buscar lá, a ministração está no YouTube, você pode assistir essa pregação. E hoje eu quero falar, então pode pôr Romanos 12, 1, verso 1. Onde diz ali: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é esse apresentar o corpo como santo? Vamos ler um texto de Josué 7, verso 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha a palavra do Senhor aqui para eles. O povo estava entrando na terra prometida, foram para a guerra e perderam. E aí então, Josué fala com o Senhor e Deus espelhou: teu povo fez coisa que não devia ir. Mas o que foi? Não, manda eles se santificar, manda eles tirar o que eles pegaram. E ele diz: há coisas condenadas no vosso meio, e por isso os vossos inimigos não poderei resistir, enquanto você não tirar isso do teu meio. E aqui está uma grande revelação para a nossa vida. Por que é que muitas vezes você vem ao culto, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você faz tudo isso, e parece que as coisas não vão? Porque tem coisas no teu meio, coisas na tua vida que você ainda não eliminou, que você ainda não santificou, que você ainda não sacrificou. Tem coisas no meio da tua vida que são condenadas, que você ainda não tratou, que você ainda não abriu o porão do seu coração para deixar que aquela ferida fosse tratada, para deixar que aquele problema fosse resolvido. E um dos maiores, sabe qual é? Falta de perdão. Você ficou magoado, você ficou ressentido, alguém te deu calote, não te pagou, algum parente, um ex ou uma ex te machucou e você está com aquela ferida lá dentro. Está lá. Há coisas condenadas no vosso meio. E por isso você não consegue resistir o maligno. Por isso que você tenta, você parece faz uma força enorme e quando qualquer coisa vem, você cai de novo. Você não consegue vencer a depressão. Está sempre deprimido, oprimido, angustiado, porque não tratou, não tirou do meio. E o Senhor está dizendo: você não vai poder resistir aos teus inimigos. O que é que tem no teu meio, o que é que tem na tua vida que você precisa se desfazer, que você está guardando, que está lá, está culturado, você sabe, Deus já te falou, você ouve a palavra, você viu a palavra, você não quer enfrentar isso. É isso. É isso. Enquanto você não tratar isso, enquanto você não santificar essa área da tua vida, meu amado, as coisas não vão dar certo. Porque não existe comunhão entre pecado e Deus. Não existe. E você vai fazer toda a força do mundo. E você não vai conseguir vencer, porque tem algo que ainda está dando legalidade para o diabo entrar a hora que quer e sair a hora que quer. Aí você começa um projeto novo na sua vida e agora vai. Até acorda de madrugada para orar, mas ainda tem algo no meio que não foi santificado. O que você precisa santificar?
Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8. Olha o que é a vontade de Deus para nós, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E o que mais? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Você saiba dominar o seu corpo. Você saiba cuidar do seu corpo para ser santificado ao Senhor. Cuidado com o seu corpo. Esse nosso corpo aqui, quando não habita a presença do Espírito Santo de Deus, amado, é imundo. A vontade é do pecado. A vontade dele não é agradar a Deus, mas bem pelo contrário, a vontade dele é fazer tudo que o teu ego, tudo que o eu quer. E muitas vezes ainda dirigido e dominado pelo diabo, por espíritos familiares, por tradição e por cultura, de espíritos hereditários que comandam a nossa vida. Agora, quando você não entende isso, você fica preso. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Deus é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos criou a sua imagem e a sua... Deus é impuro, mas o homem, por causa da desobediência, de fazer aquilo que somente ele quer fazer e não dar satisfação, não querer prestar conta, ele acaba se enredando, ficando preso pelo seu próprio desejo. E esse desejo vai levando ele cada vez mais fundo, afetando o emocional o psicológico afeta o comportamento, e tudo aquilo que ele quer e desejava, acaba não conquistando. Por quê? Começa pelo pecado. Começa em se afastar do pecado. Se o Senhor nos chamou para sermos uma nova criatura, por que a gente insiste ainda em continuar fazendo as coisas que Deus não se agrada? Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. O que você faz não está fazendo para os outros, você faz para o Senhor. Deixa eu contar algo aqui que aconteceu. Acontece seguido comigo isso. Eu faço isso com meus filhos, e esses dias até fiz na escola aqui com uma criança, né? Criança faz coisa errada, amém? Faz, né? Faz coisa errada. A questão é como você trata aquilo que foi feito. E para tudo é assim. E aí, enfim, aconteceu uma situação e eu fui conversar com a criança. E eu ensino sempre o seguinte, faça perguntas. Só pergunta. E deixa que a própria pessoa falando, ela encontre a resposta. E eu perguntei, o que houve, fulano? Assim, 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 assim. E quando ele começou a falar e a se ouvir, ele já começou a cair em si. Eu disse, mas tu acha que o que tu fez está certo? É o que tu aprende aqui? Não, pastor. Pois é, então o que seria a atitude correta agora em fazer? O que tu acha que tem que fazer? Eu tenho que pedir desculpa. Eu disse, desculpa é suficiente? Remorso é suficiente, gente? O que tem que fazer? Perdão. Porque perdão muda. Desculpa não. Desculpa é remorso. Desculpa. Pá! De novo, né? O que tem que fazer? Pedir perdão. Isso. Para quem? Para prof. Só para prof? E aí ele pensou.
Para Deus, isso. Primeiro para Deus. Porque tudo que nós fazemos, primeiro nós fazemos para o... que a gente leu ali? Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. E aí eu disse para ele, então tá. Então tu conversa com Deus, pede perdão para Deus, e depois tu vai lá e pede perdão para prof. O pastor vai sair aqui, vou te deixar sozinho, tá? E aí tu já faz aí, né? Te resolve com Deus aí. Você faz isso com os seus filhos? Os meus eu ainda boto de joelho. Ficar de joelho. Faz isso com teus filhos, para ver como vai mudar as coisas. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela for mais velha, ela não vai se desviar. A gente vai errar como criança e também adulto. A questão é, nós nos arrependemos, nós mudamos, nós pedimos perdão, nós somos transformados, nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós nos santificamos. Eu tenho certeza que esse menino, ele vai lembrar sempre disso, porque nunca tinha passado por aquilo. E é isso que a gente precisa entender, que nós fomos chamados para sermos santos, como o Senhor também é santo. Olha o que diz Romanos 15, do verso 1 ao 3. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Começa o texto dizendo que a gente tem que ser forte. Para quê? Para suportar os que não são tão fortes. E às vezes a gente está lá, lutando para ser santo. E aí tem o irmão que não está tão santo ainda. E aí você ouve uma coisa aqui, você ouve uma coisa assim, meu Deus do céu. Mas o Senhor está nos ensinando que a gente deve suportar e não agradar-nos a nós. Jesus não se agradou de si mesmo. Jesus não fez o que queria. Jesus entregou tudo que tinha por causa de mim e de você. E a gente às vezes quer brigar, quer xingar, quer chutar o pau da barraca por causa de um que fez uma coisa, por causa de um que falou tal coisa, por causa de um que fez não sei o quê. Amado, a tua vida é tua vida com Deus. Você não vai salvar ninguém, ninguém vai te salvar. Se você não cuidar da sua vida em Cristo, perdeu a tua salvação. E aí vai fazer o quê? Então nós fomos chamados por Deus para viver em unidade. Nós somos chamados por Deus como membros de um corpo. Já pensou isso? Você é um membro, você não é um inteiro. Você é uma parte de um corpo, você não é o todo o corpo. Ou seja, nós precisamos uns dos outros, mesmo com as debilidades e fraquezas que cada um tem. Nós precisamos uns dos outros. E o Senhor quer que cada membro desse corpo seja santificado, para a honra e glória do nome dEle. Mas quando a gente quer fazer só o que eu quero, se eu disser, dedo faz isso, e ele, não, eu não. Dá, gente. Por quê? Não quer me agradar, ele quer agradar a ele mesmo. Não funciona. Não funciona. Por que a igreja às vezes fica dividida? Por causa dessas coisas. Porque eu não concordo. Eu não gosto disso. Eu não sei o quê. E fica de cochichinho. Está agradando quem?
o Senhor? Está se autoagradando, mas está desagradando o Senhor. Então o Senhor nos chamou para sermos santos. João 17 diz assim, ó, como que a gente pode nos santificar? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a palavra de Deus. Quando nós consumimos ela, quando nós meditamos, quando nós nos deleitamos e temos prazer na palavra de Deus, nós somos santificados. Mas como pode isso, pastor? É Deus, é pela fé, é crer nele. E a palavra tem esse poder, não é eu, não é ninguém, é o Senhor, a própria palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é cortante, ela divide alma e espírito. Amado, você já parou para pensar o quão difícil às vezes é a gente poder identificar o que é alma e o que é espírito? E a única coisa que faz separação entre alma e espírito é a palavra. Ela é tão cortante que ela consegue tratar o espírito e tratar a alma. Cada um na sua individualidade. Porque ela tem recurso para isso, ela é poderosa para isso. E ela faz isso, porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o nosso espírito é vivificado. E a nossa alma, que é uma criança desmamada, berrenta, chorona, começa a espernear. Aí você ouve isso aqui, que tem que ser santo. Ai, pastor, alma. Não tem que se prostituir. Ai, pastor, alma. Porque é a tua vontade, é o teu ego, é o teu costume, é a tua tradição que tu herdou. Alma. Mas a palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar, conforme o poder de Deus que opera a nossa vida. Mas você precisa crer, você precisa querer, você precisa viver e querer se santificar, amado. Não é algo assim, mas precisa existir um sacrifício. Por isso que Romanos 12:1 fala que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício. O primeiro sacrifício, porque não é fácil. Santo, porque precisa exigir um tempo de buscar, de entrega, de mortificar a vontade da carne, de fazer coisas que depois continua dizendo, e agradável ao Senhor. Nós precisamos aprender a agradar ao Senhor. Quando nós santificamos o nosso corpo, nós começamos a agradar ao Senhor. Nós começamos. E quem é pai, quem é mãe aqui sabe que como é legal, como a gente fica feliz quando o filho faz algo que te agrada, sim ou não? Chega a dar coceira para dar um presente. Dá vontade de fazer algo para agradar ele também, sim ou não? Porque quem agrada também é agradado. Deus é muito bom, não é verdade? Volta lá para Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Parte do nosso culto racional é nós agradarmos também o Senhor. Olha o que aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 18 ao 23. Enviou o Senhor este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Era para acabar com todo mundo. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel. Samuel era o profeta que foi até o rei Saul e disse para o rei, Saul, Deus está dizendo que é para acabar, para matar tudo e todos
dos amalequitas. E o rei disse, tá bom, vamos embora. E aí, Deus fala com Samuel e diz assim, Samuel, volta lá. Ele não fez como nós combinamos. Que legal é quando você combina algo com alguém e a pessoa não faz, né? Você gosta? Deus também não gosta. E olha o que aconteceu com Saul. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Olha que isso, gente, ó. Olha isso. Deus falou, destrói tudo. Acaba com tudo. E qual é quando ele é confrontado, o que Saul diz? Não, eu fiz. Capaz, Samuel. Eu dei ouvidos. Eu segui o caminho do Senhor. O Senhor disse para mim, eu não fui? Eu fui. E ainda, olha só, eu trouxe o rei. Mas eu destruí tudo. Daí, olha o que acontece. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois. Mas não era tudo? Sobrou o rei, as ovelhas, os boi, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus em Gilgal. Olha que legal, né? Às vezes Deus diz uma coisa para a gente dar a mãozinha para Deus. Não, mas, Senhor, mas olha o que eu fiz melhor. Eu fiz diferente, mas foi bem melhor. Deus precisa da ajudinha? Deus não precisa da sua ajuda. Olha para o teu vizinho do lado e diz assim para ele, Deus não precisa da tua ajuda. Agora olha de novo e diz assim para ele, Deus só quer que tu obedeça. E o que aconteceu? 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E o 23, o resultado, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha isso, gente. Você ser rebelde é como você estivesse indo lá na macumba fazer um trabalho. Você que é rebelde, não concorda, fala mal, é que nem você está indo lá macumba fazer um trabalho. Se fosse boi, ia ser bocumba, né? Mada é. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Obstinação. Pessoa obstinada. O rei obstinado. Não, mas eu fiz. Teimosinho. Pois é. Visto que rejeitaste então a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o resultado da gente não obedecer o que Deus disse para a gente fazer, mas a gente querer dar uma mãozinha, adaptar as coisas do Senhor, porque a gente não quer resolver da maneira como Deus diz para resolver. Ninguém perde a obedecer ao Senhor, mas quando não obedece uma palavra diretiva dele, perde tudo. Perde tudo. Os jovens aí, ouve pai e mãe? Ouve ou fica teimando? Ou fica sendo rebelde? Volta lá, não está ali mesmo. O que é o rebelde? Pecado de... É que nem está indo na macumba e fazer trabalho. E você? Honra pai e mãe? Está obedecendo pai e mãe, jovem? Cuidado. Cuidado o que você tem feito. Cuidado onde você tem se metido. Cuidado que você tem ouvido e não tem praticado. Porque Deus cobra. Amém? Deus é Deus de misericórdia. O rei achando que estava agradando a Deus, fazendo o que fez. Não, eu trouxe o rei.
Eu trouxe os animais, agora vamos fazer um festão, vou acabar com o rei na frente de todo mundo. Eu vou pegar esses carneiros, esses bois, vou fazer assim, achando que estava agradando, achando que estava bombando no TikTok. Achando que estava dos primeiros. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você agrade a Ele, obedecendo a sua palavra. Não é o que você quer fazer, não é o que você acha que deve fazer, não é como você acha que deve fazer, é o que Deus diz que deve ser feito. E a gente às vezes quer arrumar uma desculpa, um jeito, distorcendo a palavra de Deus. Cuidado, tem muita gente hoje pegando um versículo bíblico e usando isso de um pretexto para fazer coisas na vida. Está cheio isso, e na internet está cheio, cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico, um contexto cultural, um contexto até político. A gente tem que aprender a ver a Bíblia como ela é, e não como nós achamos que é. E esse é o problema. Aí é teologia disso, é teologia daquilo, teologia daquilo outro. Gostei muito do pastor José Bernardo ontem, ele falou assim, ó, eu sou da teologia bíblica. Eu disse, eu também. Porque a Bíblia é a Bíblia se auto-explica, a Bíblia ela é o fundamento. Não é porque o fulano disse uma coisa, é legal o que o fulano disse, mas está na Bíblia. Está na palavra, porque a palavra é que tem poder, não é o fulano. É a palavra, gente. E quando a gente pega um argumento de alguém, querendo justificar alguma coisa, em benefício próprio, está errado. Está distorcido. Isso está tapeado para um benefício pessoal, e está errado. E a gente tem que aprender a conhecer as Escrituras para não ser enganado. Para não ser enganado. Pergunto, o rei ali, se a gente olhar, pegou o rei lá, né? Foi lá e pegou o rei Saul foi lá e pegou outro rei. Agora nós vamos se cobrar. Foi lá e pegou os animais para oferecer sacrifício. Não era o que faziam na época? Sim ou não? Sim. Então, olhando por essa ótica, está errado? Parece que não. Mas o que Deus tinha dito? Mata tudo. Não é para oferecer sacrifício. Está vendo? Às vezes tem coisas que vêm aparentemente, com aparência de coisas de Deus, mas não é de Deus. E aí você é enganado. Cuidado. Cuidado. Amém? 1 Pedro 2,5, olha o que diz. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Me veio uma coisa agora aqui, lendo isso. A fim de oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Tem muito crente que ama sentir. E aí às vezes vem na igreja, ou vem até aqui, porque a gente fala muito da palavra, ensina muito, e às vezes não arrepia o braço. Aí não arrepia o braço, não parece que é um sacrifício espiritual. Porque ele quer rodar, porque ele quer ver coisa acontecer, porque ele quer ver chover para cima. Daí o que acontece? Para quem que é o sacrifício espiritual, gente? Para Deus. Ele quer para ele quer sentir, ele quer poder, ele quer ver derramar, ele quer cair, ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer ver as pessoas chorando. Nem acontece com ele, porque ele está tão cuidando da vida dos outros que nem nada acontece com ele. Mas sacrifício espiritual, nossa, mas é para ele. Não, a palavra diz que o sacrifício espiritual é agradável para Deus, mas ele quer sentir. Cuidado com o que você está querendo sentir.
Ou onde você está indo buscar sentir. Amém? A quem que a gente está tentando agradar? A quem que você está tentando agradar? A si mesmo ou ao Senhor? E essa pergunta, olha que Deus é tão bom, e Ele diz lá em Salmos 37:4, que quando a gente tem o coração certo, nas coisas certas, e como eu falei no último culto, a mente e o coração alinhados, porque quando eu penso alinhado com o meu coração, que tem o mesmo sentido e propósito, olha o que acontece, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Olha que incrível que Deus é. Aí tem gente que às vezes distorce o que eu falo. Esse tempo eu preguei aqui falando sobre essa passagem que Deus realmente, quer satisfazer os desejos do nosso coração. Preguei e ensinei sobre isso. E ainda veio dizer que era heresia o que eu estava falando. Agora eu vou dizer, pergunto, quando eu estou querendo agradar a Deus, será que eu já não mudei meu coração? Será que eu já não estou me santificando? Será que eu já não estou sacrificando a minha vida, mudando a minha maneira de pensar, de falar e de agir, porque é isso que Deus quer? Sim ou não? O pai, quando vê que o filho se molda e faz o que o pai pede, o pai não quer abençoar? Não está escrito ali isso? E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Sabe o que é o problema? Que quando eu não estou agradando o Senhor, eu só quero coisa para mim. Quando eu estou agradando o Senhor, eu quero ser bênção para os outros. Por isso que Deus quer satisfazer o desejo do teu coração. Porque você não é mais egoísta, só quer coisa para você. Você quer ser um abençoador, como Deus falou para Abraão. Sê tu uma bênção e eu vou te abençoar. Então não distorça o que a palavra de Deus diz. Só quem faz isso é que não tem revelação do Espírito na vida ainda. Quem não entende a palavra de Deus ainda. E aí fica apontando o dedo aqui para cima, dizendo que está distorcendo, que está inventando, que é heresia. Não, é que não entendeu a verdade ainda. Quem não nasceu de novo. Quem ainda não é nova criatura. Porque nova criatura, meu amado, agrada o Senhor e não quer se agradar. Nova criatura não fica apontando o dedo para o outro. Não fica julgando o outro. Ele tem os seus desejos satisfeitos pelo Senhor, porque ele agrada o Senhor, a vida dele muda, ele não vive mais só para si, ele quer ser bênção na vida dos outros, amém?